boas-vindas aos mais de 5 milhões de portugueses espalhados pelo mundo que nos acompanham através da RTP Internacional. Esteja onde estiver, convido a fazer-me companhia na próxima meia hora no Aqui Portugal. Bom, mas antes de começar o concurso, temos já uma oferta para os nossos concorrentes. Trata-se do primeiro romance do escritor Mia Couto e chama-se Terra Sonâmbula, das edições Caminho. Mia Couto nasceu na Beira, Moçambique, em 1955. Foi jornalista e hoje é professor, biólogo e escritor. Tem vindo a ser galardoado ao longo do tempo pelo conjunto da sua vasta obra. Terra Sonâmbula foi considerado um dos 12 melhores livros africanos do século XX. E agora sim, vamos conhecer os nossos concorrentes. Muito boa tarde, mais uma vez. São eles, Armindo Tavares, é desenhador e vem de Leiria. André Veiga, animador, vem de Santa Maria da Feira. O Leandro Matos é reformado e vem de Viana do Castelo. Filipe Lourenço, engenheiro civil, vem de Castelo Branco. Maria Maia, doméstica, Vila Nova de Gaia. E, por fim, Fernando Santos é motorista de turismo e vem da Maia. Ora, muito bem, e que bom que é podermos conhecer e partilhar com os nossos telespectadores a saudade, o carinho, a vivência e a história da imigração portuguesa. Chegou então a hora de nos divertirmos, pormos à prova os nossos conhecimentos e aprendermos um pouco mais sobre as nossas origens. Bom, as regras são simples. Temos 4 categorias de perguntas: História de Portugal, Geografia de Portugal, Língua e Cultura Portuguesas e Comunidades Portuguesas. Cada categoria é constituída por 4 perguntas com 4 opções de resposta. Depois de lida a pergunta, tem 5 segundos para responder e tem a palavra aquele que for mais rápido a carregar no botão da sua bancada de jogo. Cada resposta correta vale 50 pontos. Se for o mesmo concorrente a responder corretamente às 4 perguntas da mesma categoria, ganha um bónus de 50 pontos. Por outro lado, quem errar não pode responder a mais perguntas dessa categoria. Como sabem, o grande objetivo é chegar à grande final. Bom, mas para isso é preciso enfrentar 2 fases eliminatórias. Hoje, os 2 concorrentes que obtiverem as pontuações mais altas asseguram assim a sua passagem à meia final. Vamos ver então quem são os felizardos de hoje. Preparados? Não há dúvidas em relação às regras? Se houver, desfaçam-nas agora. Está tudo pronto? Vamos lembrar então as categorias. São elas: História de Portugal, Geografia de Portugal, Língua e Cultura Portuguesas e, finalmente, Comunidades Portuguesas. Vamos agora escolher então a primeira categoria do programa de hoje. Já sabem, depois de ouvirem o sinal sonoro, quem for mais rápido é quem vai escolher a categoria. Estão nervosos? Nervosos? Mais ou menos, não é? Bom, isso daqui a 5 minutos passa já. Atenção ao sinal sonoro. Quem for mais rápido, então, escolhe a primeira categoria. Atenção. André Veiga foi o mais rápido, certo? André, olá. Olá, boa tarde. Qual é a categoria que escolhe? Comunidades portuguesas. Por alguma razão especial? Não, aleatoriamente. Aleatoriamente, porque tem que se escolher alguma, não é verdade? Tem que ser uma das 4. História de Portugal disse? Não, comunidades. Comunidades portuguesas, essa foi a categoria escolhida. Muito bem, vamos jogar então a categoria Comunidades Portuguesas. Vamos à primeira pergunta da categoria Comunidades Portuguesas. E já sabem, eu vou ler vou ler a pergunta, vou dar 4 hipóteses e depois o mais rápido responde. Mãos em cima da mesa. A pergunta é a seguinte: se viajar para Moçambique, deverá fazer a prevenção da papeira, do sarampo, da tosse convulsa ou da malária? Atenção ao sinal. Atenção ao sinal. Agora sim, Armindo. Malária. A prevenção da malária. Já foi a Moçambique, Armindo? Estive lá na tropa. Então, portanto, já tomou estas vacinas Já todas? tomei estas vacinas todas, mas já há muitos anos. Já foi há quanto tempo? Há uns quase aninhos uns largos. 40. Armindo, fale-me um bocadinho de si, antes de eu lhe dizer se a resposta está correta ou errada. Olha, sou de Leiria, sou desenhador já há uns belos anos, desenhador de construção civil, sou casado, tenho 2 filhos ótimos e 2 netos maravilhosos. Muito bem. E a sua relação então com a imigração foi esta experiência em... Não, estive nos Estados Unidos,
fazer uma experiência de que gostava, há muitos anos, gostava de conhecer o mundo da imigração. E o país que mais me seduzia era os Estados E Unidos. esteve lá há quanto tempo? 6 semanas. 6 semaninhas, foi pouquinho, mas... Foi porque eu já era casado e eu adoro a minha família e cheguei à conclusão que a família é muito importante. É o melhor Eles que nós ficaram temos, cá e não é? eu fiquei cá. E as saudades apertaram. Armindo Tavares está certo. Se viajar para Moçambique, deve fazer a prevenção da malária. Está corretíssimo. Portanto, ganha os seus primeiros 50 pontos de hoje, da sessão de hoje do Aqui Portugal. Vamos então à segunda pergunta da categoria Comunidades Portuguesas. Em que data foi proclamada a República Democrática de Timor-Leste? 20 de maio de 2002, 20 de maio de 2000, 20 de maio de 1998, 20 de maio de 2004. Atenção ao sinal. Agora sim podem carregar. Leandro. Olá, boa tarde. 20 de maio de 2004. 20 de maio de 2004. Em que data foi proclamada a República Democrática de Timor-Leste? Leandro Matos, qual é a sua ligação com o universo da imigração? Olha, foram 20 anos em França, em Paris, nomeadamente, de maneira que passei um bocado por tudo, trabalhando, estudando simultaneamente, onde eu adquiri alguns cursos, todos em francês, o que me permitiram depois, no regresso a Portugal, vir a ser professor de francês. E por aí fora tenho muitas saudades da minha juventude, que passei por aqueles lados, Paris, nomeadamente, porque... Muito bem. Foi uma experiência positiva, portanto. Foi. Toda a minha juventude foi passada lá. Oh, Leandro, eu tenho muita pena, mas realmente a sua resposta está errada, porque realmente a República Democrática de Timor-Leste foi proclamada a 20 de maio de 2002. Assim. Leandro fica de fora nesta categoria, está bem? São Está as bem. regras, tem que ser. Vamos à terceira pergunta da categoria Comunidades Portuguesas. Quem se celebrizou com o sucesso Mala de Cartão? Roberto Leal, Dulce Pontes, Linda de Sousa ou Adelaide Ferreira? Respondem depois do sinal. Até eu recebo assim uns abanões cada vez que vocês carregam aí no sinal, acordam-me. Armindo, foi rápido. Linda de Sousa. Claro, foi rápido porque sabe a resposta, não é? Evidente, Também evidente. ajuda, está certo. Lá vai a Lise de cartão. Muito bem, vamos. São 50 pontos para o Armindo, também, parabéns. Vamos à quarta pergunta de Comunidades Portuguesas. Indica o país com uma das principais comunidades portuguesas no estrangeiro. Indique o país com uma das principais comunidades portuguesas no estrangeiro. Líbano, Brasil, Camboja, Quénia. Atenção ao sinal. Foi o Fernando. Olá, Fernando. Boa tarde. Não responda ainda. Fale-me um bocadinho de si. Portanto, eu nasci na África do Sul e vim para Portugal em 1991. Tinha eu, então, 19 anos. Portanto, tenho muitas saudades. Como é De que é óbvio. que tem mais saudades da África do Sul? Do calor? Não, o calor nem por isso. A África do Sul é um país que engana muito, o calor. Porque está em altitude. Tem os dois extremos, é isso? Sim, está em altitude e ninguém imagina o frio que faz, por exemplo, Joanesburgo no inverno. Foi em Joanesburgo? Sim, Joanesburgo. Viveu. Fica a 1700 metros de altitude. Portanto, tenho muitas saudades do meu tempo de escola, os meus amigos, que lá estão todos, né? E comunicamos. Muito bem. E pode mandar um abraço para a África do Sul, Exato. esteja à vontade. Para toda a gente que está na África do Sul. Para os seus amigos e familiares, se calhar também ainda tem lá família. Não, familiares chegados não. Estão cá todos. Fernando, qual é a sua resposta? Portanto, é o Brasil. Brasil, está certo. 50 pontos também para o Fernando. Vamos jogar mais uma categoria. Vamos saber qual é a próxima categoria. Já sabem, mãos em cima da mesa, depois de ouvir aí o sinal sonoro, o mais rápido escolhe a próxima categoria a jogar. Atenção ao sinal. E foi o Fernando. Voltamos à companhia do Fernando. Qual é a categoria Vou que escolhe? escolher a 2, Geografia de Portugal. Geografia de Portugal. Gosta de viajar por Portugal? Gosto muito. É o meu trabalho.
Ora bem. Vamos então jogar Geografia de Portugal e vamos conhecer a primeira pergunta desta categoria. Vila Nova de Mil Fontes situa-se no Minho, no Alentejo, no Ribatejo ou na Beira Alta? Depois de ouvir aí o sinal. Olá, Filipe. Olá. Olá, Filipe Lourenço. Engenheiro civil, não é assim? Sim, sim. E qual é a sua ligação com o mundo da imigração? Ora bem, eu fui imigrante juntamente com os meus pais. Portanto, imigrei para a Suíça quando tinha 10 anos e estive lá até aos 16, portanto, estudei lá. Trabalhava nos tempos livres também. Portanto, aos 16 anos regressei para Portugal. Essa decisão de regressar foi dos seus pais e teve que vir atrás ou também concordou com ela? Não, vim sozinho. Os meus pais continuaram lá. Hoje, por acaso, já cá estão em Portugal, mas foi uma decisão minha porque achei que algo me chamava cá em Portugal. As minhas raízes chamavam. Muito bem. E em que cidade? Em que cidade é que estavam? Portanto, estive em Martigny, na Suíça, e perto de Lausanne. E agora, de certeza que gostava de estar na Suíça, como todos os portugueses, a apoiar a seleção, certo? Claro. A vibrar, mas vibra cá em Portugal, à distância. Filipe, qual é a categoria que escolhe? Categoria? Aliás, desculpa, qual é a resposta? A categoria já está escolhida, tem toda a razão. Geografia de Portugal, qual é a sua resposta? Vila Nova de Mil Fontes, onde é que se situa? Alentejo. No Alentejo, está certo. Sabe que não é? Eu começo a conversar com os concorrentes e depois estas coisas acontecem. Está certo, mais 50 pontos para o Filipe. Vamos jogar mais uma pergunta, então, a segunda de Geografia de Portugal. Onde se situa a Vila do Corvo? Na Ilha de Santa Maria, em Porto Santo, na Ilha do Corvo ou no Faial? Depois do sinal sonoro. Atenção. Armindo. Ilha do Corvo. Na Ilha do Corvo. Já lá esteve? Não. Mas acha que a Vila do Corvo Pode ter uma relação com a Ilha do Corvo. pode ter uma relação, não é? É lógico, não é? Em princípio é. Mas às vezes nem sempre as Nem coisas sempre as- lógicas exato. são as mais corretas. Exato. Mas neste caso está certo. Pode respirar de alívio. 50 pontos para o Armindo. Vamos jogar a terceira pergunta da categoria, Geografia de Portugal. Vamos a isso. Qual das seguintes serras está localizada no Algarve? Serra de Monchique, Serra do Gerês, Serra de Sintra ou Serra da Rábida? Atenção ao sinal. Fernando. Monchique. A Serra de Monchique. Está certo, claro. Fernando. Mais 50 pontinhos, já vão em 100, não é? Vamos continuar a jogar. Esta é a quarta e última pergunta da categoria Geografia de Portugal. Setúbal é banhada por que rio? Rio Minho, Rio Sado, Rio Tejo ou Rio Guadiana? Atenção ao sinal. O Fernando foi mais rápido outra vez. Beaçado. Do Rio Sado. Costuma ir a Setúbal com regularidade? Sim, várias vezes. E já foi de barco a Setúbal? Não. Ainda não jogou lá de barco, pois não? Não, sempre de autocarro. Mas está certo, Rio Sado. Mais 50 pontos para o Fernando. Vamos, por falar em pontuações, vamos ver o nosso quadro de pontuações para ver em que pé é que estamos. Ora, à frente temos o Fernando e o Armindo. O Fernando aqui deste lado e deste lado aqui o Armindo. Ambos com 150 pontos. Depois segue-se o Filipe, o André, a Maria e o Leandro. O André, a Maria e o Leandro ainda não conseguiram pontuar, porque não foram tão rápidos, não é? Mais depressa do que Oh, Maria, reflexes rápido. Porque acredito que soubesse pelo menos algumas destas. Sim, mas eles vão muito perguntas, não é? rápidos, têm mais força. Vamos continuar a jogar, vamos conhecer qual a próxima categoria, quando temos a História de Portugal e Língua e Cultura Portuguesas. Portanto, o mais rápido agora vai ter o privilégio de escolher a próxima categoria a jogar, depois do sinal sonoro. Foi o André! O Agora consegui. André! Olá. Ainda não soubemos nada do André. Ainda não.
Então, fala-me um bocadinho de si, André. É animador, não é? É animador, a nível de... Temos uma empresa de animação, de produção de eventos para casamentos. Portanto, estas luzes, câmaras, cenários, não é novidade para si, Já não é pois novidade, já não. E concorrer a um concurso, é a primeira vez? Também não é. Ah, e já ganhou alguma coisa? Já consegui chegar a uma final que já não foi mal. Bem bom, Por bem isso, bom. já não foi mal. Portanto, já não é um novato nestas andanças, não é? André, qual é a categoria que escolhe? Vai ser História de Portugal. História de Portugal. Vamos então jogar História de Portugal. Esta categoria escolhida pelo André. Vamos a isso. Primeira pergunta de História de Portugal. Antes de se tornar Presidente do Conselho de Ministros, Salazar foi Ministro das Finanças, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ministro da Saúde ou Ministro da Educação? Respondem depois do sinal. Armindo. Ministro das Finanças. Foi Ministro das Finanças. Está certo. Apesar de jovem, ainda viveu estes tempos, não é? É bastante mal. Tempos em que provavelmente este concurso não poderia existir Não, na evidente, altura, não é? evidente. Nem este concurso, nem muitas outros. coisas que se faziam. Nem muitas coisas que se dizem, por exemplo, hoje em dia na televisão. Não, era quase impossível. Nem na televisão, nem na rua. Nem na sequer. rua. Eu recordo, se me permite, eu recordo uma vez, eu estava a conversar com duas pessoas na praça Rodrigues de Lobo, em Leiria. Fomos abordados pelos agentes da Polícia Judiciária, da PIDE na altura, e me mandaram imediatamente dispersar. Ficámos a olhar, mas... Quantas pessoas é que estavam? Éramos 3. 3, portanto, mais do que 2 já era Já era considerado um grupo, um ajuntamento. Não é? Portanto, felizmente que hoje em dia vivemos em liberdade. Ora bem, vamos então à segunda pergunta da categoria História de Portugal. Em que ano se deu o terremoto de Lisboa? 1757, 1755, 1557 ou 1575? Atenção ao sinal. Fernando, vá lá. 1755. Não se lembra? Não é deste tempo. Mas todos nós estudamos o terremoto de Lisboa, quanto mais não seja na escola, não é? Exato. E tem bem presente esta data, acho que foi em 1755. Foi. Portanto, eu lá andava na escola inglesa e à sexta-feira ia para a escola portuguesa e aprendi isso lá, enquanto andei lá na escola portuguesa. Aprendeu e fixou, porque está certo. Parabéns. Mais 50 pontos para o Fernando. Vamos à terceira pergunta de História de Portugal. Vamos a isso. Qual é a data da implantação da República Portuguesa? 24 de agosto de 1820, 19 de outubro de 1920, 1 de dezembro de 1640 ou 5 de outubro de 1910? Mãos em cima da mesa, atenção ao sinal sonoro. André, diga-me lá então, quando é que foi implantada a República 1 de Portuguesa? dezembro de 1640. Quando é que foi implantada a República Portuguesa? André. O que é que respondeu que eu não ouvi? Peço desculpa. Respondi a que está sinalizada. Respondeu a 1 de dezembro de 1640, não é? Pois é. Pois, Mas não foi. é 5. Não foi, André. Foi realmente 5 de outubro de 1910. E todos os anos comemoramos a implantação da República. Temos que... muitas vezes pensamos só nos feriados e esquecemos porque é que hoje será feriado, não é? É uma coisa a rever, mas acontece. Bom, André, portanto, não respondeu, não pontua. Nem sequer pode jogar e não pode jogar à próxima pergunta desta categoria. Já sabe que fica de fora. Se quiser, para não se sentir tentado, pode mesmo dar um passo atrás. Ora bem, vamos à quarta e última questão de História de Portugal. Em que ano foi assassinado, aliás, salve seja, em que ano foi assinado, assim é que é, o Tratado de Adesão de Portugal à CEE? 1975, 1982, 1985 ou 1991?
Atenção, depois do sinal sonoro. Complicado. Armindo Tavares, recorda-se deste dia? Mais ou menos. E recorda-se onde é que foi assinado? Eu sei que não é esta a pergunta, mas recorda-se? Não. Foi de Lisboa? Em Lisboa, sim. Foi de Lisboa, pois. Num mosteiro. Mosteiro do Jerónimo. Está certo. Bom, mas não é essa a resposta que nós queremos. Em que ano é que foi assinado o Tratado de Adesão de Portugal à CEE? 1985. Está certo. O Armindo está bem preparado. Pontua assim mais 50 pontos. Vamos ao quadro de pontuações, antes de passarmos à quarta e última categoria. Aliás, exatamente, vamos agora às pontuações, que vão aparecer, não tarda nada. Aí está. O meu quadro é que não tinha aparecido, mas lá em casa provavelmente apareceram. Armindo Tavares. O amigo Armindo está à frente, com 250 pontos, e logo de seguida com o Fernando Santos, que também é bastante rápido, com 200 pontos. Segue-se o Filipe, com 50 pontinhos, e depois temos a Maria, o André e o Leandro. Não me deixam fazer nada. Oh Maria, ainda não falou da sua experiência, pois não? Fale-me, não trabalha fora de casa, portanto... Não, É aquilo que normalmente se designa por doméstica. por doméstica. Não é? Mas trabalha bastante. Pois, Acredito. Não trabalha fora de casa, mas nunca lhe falta nada para fazer. para fazer, não é? Qual é a sua experiência? Já esteve fora, no estrangeiro? Já Tive viveu? 32 anos na Suíça. E foi positivo? Foi positivo. Tive lá 3 filhos, 2 ficaram, não quiseram vir para Portugal. Mas trouxe um filho ainda comigo para cá, porque há sempre aquela saudade e temos que tornar sempre aquilo que é nosso. E porquê que concorreu ao concurso? Falaram-me no concurso que era bom, então eu vim. E achou que podia dar um pouco dessa experiência dessa também experiência também, aqui sim. Aqui Portugal, não é? Sim, Muito sim. bem, muito bem. Bom, quanto ao Leandro, já me falou da sua experiência de imigração um bocadinho, não é? E porquê que decidiu concorrer ao Aqui Portugal? Olha, não sei, vi passar no rodapé do vosso programa da manhã. Sim, na praça nós temos E feito pronto, referência. estava reservado a imigrantes, digamos assim, e como eu fui um deles, pronto, isto relacionado... É a primeira vez que está na televisão? É a primeira vez. E o que é que está a achar Aliás, disto? estive cá, mas foi com o grupo folclórico da Esteve a FIFA, acompanhar um grupo folclórico. numa homenagem a Pedro Homem de Melo, numa altura em que foi a única vez que estive neste estúdio até. Mas de resto foi assim, pronto, vendo no rodapé, agora vou concorrer. Fez bem em participar, nós temos muito gosto em recebê-lo também. Vamos jogar a quarta e última categoria, vamos a isso. Primeira pergunta de língua e cultura portuguesas. Vamos testar agora os vossos conhecimentos em língua e cultura portuguesas. Qual é a diferença entre cozer e cozer? Portanto, entre cozer com Z e cozer com S. Há muita gente que faz confusão. Há muita gente. Não existe diferença. Cozer com Z significa cozinhar. E cozer com S significa costurar. Esta é a hipótese B. Hipótese C. Cozer com Z significa costurar. Cozer com S significa cozinhar. D. Seja qual for o significado, escreve-se sempre cozer com Z. Isto parece complicado, mas se lerem com atenção, não é assim tão complicado quanto isso. Atenção ao sinal sonoro. E a Maria ri-se. Aqui é que está Nem o- agora consegui responder, não é? Não sei Fernando, lá. qual é a sua resposta? Então, qual é a diferença entre cozer com S e cozer com Z? É B. Cozer com Z significa cozinhar e cozer com S significa costurar, não é? Costurar. Sabe cozinhar Sei. e costurar? Costurar não. Nem tanto, mas ainda pode aprender. Mas a resposta soube. Parabéns. Mais 50 pontos para o Fernando Santos. Vamos à segunda questão de língua e cultura portuguesas. Que escritor português foi distinguido com o Prémio Nobel da Literatura? Fernando Pessoa, António Lobo Antunes, José Cardoso Pires ou José Saramago. Todos eles muito bons, mas só um venceu o Prémio Nobel da Literatura. Atenção ao sinal.
André, José Saramago. já leu José Saramago? Sinceramente, não. Ainda não. Mas também não se pode ler tudo, não é? Mas é obrigatório ler pelo menos um, não é? Do nosso Prémio Nobel da Literatura, o que significa que está certo. Trabalho de casa, André, pode ser? Pode ser. Trabalho de casa. Muito bem. Portanto, respondeu certo, só 50 pontos para si. Vamos à terceira questão, terceira pergunta de língua e cultura portuguesas. O que significa a expressão dar de mão beijada? Oferecer sem contrapartidas, oferecer a mão a beijar, ato de beijar a mão ou oferecer resistência. Atenção ao sinal. André Veiga, eu aqui não dou nada de mão beijada. Tem que saber. Qual é a resposta? Dar de mão beijada. O que é que será? Oferecer sem contrapartidas? Será oferecer a mão a beijar? O ato de beijar a mão ou oferecer resistência? Dar de mão beijada. É A, está certo. Já tinha respondido isso, calma. Está certo, André. E resta-nos apenas uma última questão. Estamos a jogar a categoria Língua e Cultura Portuguesas. Vamos então à última pergunta. Qual é o nome das embarcações típicas do Douro? Bem-vindos ao Douro. Barcos Rabelo, Cacilheiros, barcos varinos ou muletas do Seixal? Atenção ao sinal. Ai, ai, ai! Armindo, qual é a sua resposta? Barcos Rebelo. Barcos Rebelo está certo, Armindo. Vamos lá ao balanço final das pontuações. E estão encontrados então os dois concorrentes que vão passar comigo à próxima fase. O Armindo Tavares conquistou 300 pontos e o Fernando Santos 250. Muitos parabéns. Vou pedir ao Armindo e ao Fernando que se juntem aqui comigo. Fernando, pode juntar-se aqui comigo também, Armindo. Parabéns. Obrigado. Fernando. Que tal? Como a primeira vez correu bem. Fernando. Gostei imenso. Gostaram? Claro que agradeço também aos restantes concorrentes. Obrigada por terem estado. Parabéns também pela participação. Que expectativas é que têm agora quando passarem? Agora que passaram à próxima etapa? Um bocadinho mais, não é, ó, companheiro? Fazer o melhor. Vão preparar-se melhor? Mais ou menos. É? Não é Estou difícil. à vossa espera. Relembro que o grande vencedor do Aqui Portugal vai receber uma fantástica viagem dentro do nosso país. Já sabe, pode participar. Já sabe que esta viagem vai ser para 2 pessoas durante 5 dias. Este é um prémio oferecido pela RTP. Portanto, o Armindo e o Fernando estão comigo na próxima emissão daqui a 4 semanas. Trata-se da meia-final. Quanto aos outros concorrentes, já sabem, muito obrigada pela vossa participação. Espero que se tenham divertido. A você que nos acompanhou já sabe, se alguma vez foi imigrante ou se tem algum familiar longe de Portugal, inscreva-se através do seguinte e-mail: aquiaportugal@mandala.pt e venha partilhar a sua experiência connosco. Para quem diz que o saber não ocupa lugar, tenho a dizer que o lugar de saber tem um nome e chama-se Aqui Portugal. Nós voltamos amanhã com novos concorrentes, um novo livro, novos desafios e muito boa disposição. E contamos consigo. Até lá, para que Portugal fique sempre mais perto, não perca Aqui Portugal.